pessoal, meu nome é Frederico Moreira, estou aqui para gravar o terceiro episódio do Pergunte-me Qualquer Coisa, do Agile Testers. A pergunta de hoje é dicas de onde encontrar treinamentos de teste integrado, seja em arquitetura monolítica ou seja em microserviços. Eu andei procurando algumas coisas sobre isso no Google e não achei nada muito bem formalizado, até porque, se eu pensar em termos de testes integrados para diferentes tipos de arquitetura, é uma coisa muito genérica. Tem várias variantes que você tem que levar em consideração na hora de criar uma estratégia de teste para esses tipos de diferentes tipos de arquitetura que você tem em desenvolvimento de software hoje em dia. Mas se eu fosse deixar algumas dicas, a primeira delas seria: mergulhe na arquitetura, entenda se é microserviço, se é monolito, que bases de dados estão presentes, como é que eles se comunicam, que tipo de protocolo é usado e framework você pode aplicar para isso, ok? Uma segunda dica seria em termos de base de dados. Se for um caso de uma arquitetura monolítica, que seja um monolito, entender que tipo de base que você está usando, como que você vai manipular a massa durante os seus testes integrados. Se você precisa criar, por exemplo, um script de migration durante uma nova feature, o quanto isso vai impactar, como criar um rollback para isso, esse tipo de coisa que você deve procurar na sua estratégia quando você está trabalhando com monolito. E se for microserviços, quais bases de dados tem presentes em cada microserviço, persiste ou não dados em uma base, e se, por exemplo, você pode ter dois microserviços que persiste dado numa mesma base de dados. Isso é uma boa prática? Então são aspectos assim que você vai precisar levar em consideração para a sua estratégia de teste. Em termos de comunicação, se é comunicação síncrona, baseada em request response, utilizando o protocolo HTTP ou gRPC, por exemplo, ou se é alguma coisa assíncrona, por exemplo, arquitetura de microserviço orientada a eventos. Se você vai ter um message broker, vai ter que consumir alguns eventos, se você vai utilizar RabbitMQ, por exemplo, se você vai utilizar Kafka, ou ainda se você tem uma comunicação em real time, que, por exemplo, hoje em dia as pessoas usam muito Socket.io, por exemplo, que é um framework de JavaScript para trabalhar o WebSocket. Então isso tudo vai influenciar na estratégia de testes integrados do seu produto ou sistema que você está ajudando o seu time a desenvolver, evoluir e manter. Em termos de arquitetura de microserviços, a gente tem algumas questões, por exemplo, vou citar de maneira rápida aqui a questão de in-proxies ou out-of-proxies, onde em proxies você tem um serviço que expõe dados através de uma API que você vai fazer que ele se chame e vai trabalhar com as integrações que ele pode existir ou não, todas mocadas. E em termos de out of proxy, você vai ter isso deployado em algum ambiente que você vai conseguir exercitar melhor os aspectos do protocolo em questão. Uma próxima dica seria com relação a stack. Então, se você tem um serviço em Java, por exemplo, que expõe a API para você comunicar com esse serviço, faz sentido você ter uma outra stack, um outro framework e uma outra stack para fazer esse tipo de teste integrado? O quanto isso deixa você que é QA mais próximo ou mais longe do seu time de desenvolvimento? Então, o Léo falou um pouco disso no episódio 2. E ainda dentro dessa questão de stack e framework, pense se você usar a mesma stack, o framework na mesma stack do serviço, você pode, por exemplo, versionar e manter todo esse código dentro do mesmo repositório, que a Samantha falou um pouco disso no episódio 1. Então vale a pena dar uma conferida. Acho que por último, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas referências de artigos e livros que vocês podem consultar, que vai ajudar você a construir uma melhor estratégia de teste independente do contexto que você esteja inserido. A primeira dela é um clássico em termos de arquitetura de microserviços, que é do Sam Newman, que chama Build Microservices, o livro dele, e o capítulo 7 trata exclusivamente de testes. E um segundo livro que eu recomendo seria do Chris Richardson. O livro se chama-se Microservices Partners. O capítulo 9 e 10 trata também essa questão de testes, então vale muito a pena conferir, e vou deixar alguns outros links que são úteis para isso. Então é isso, pessoal. A pessoa que fez a pergunta, se não sentiu que eu consegui responder a pergunta, entre em contato comigo nas redes sociais e até o próximo episódio. Um abraço.